Para mais uma live aqui do Family Talks. Eu sempre começo aqui na live explicando o que é o Family Talks. Então, o Family Talks é um programa de advocacy da Associação de Desenvolvimento da Família, que existe há 40 anos, buscando dar assistência direta às famílias. Então, nós temos dois tipos de atuação. O primeiro é de atenção direta, com os cursos, através do Instituto Brasileiro de Família, que é o IBF, e também através do Family Talks, que é esse programa de advocacy. E hoje a gente está convidando a Maria Paula de Albuquerque, que é, ela acabou de entrar aí, vou convidar a Maria Paula, que é a gerente clínica do CREM. Deixa eu convidar Maria Paula aqui. Maria Paula, eu vou te convidar agora, essa do CREM, que é também uma ONG, né, mas focada muito na alimentação, na recuperação nutricional das pessoas. Vamos ver se ela entra aí. Vi que o Guilherme entrou. Olá, Maria Paula, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Tudo ótimo, e como você vai? Bem, Nessa noite de quarta-feira. eu estou muito bem, eu precisei da ajuda dos universitários, eu sou um ser analógico, eu estava pedindo socorro aqui. Muito bom. Mas está super bem. Eu estava explicando um pouco do trabalho do CREM, né? Estava te apresentando também, você é gerente clínica do CREM, que é essa ONG que faz um trabalho formidável, focado muito na alimentação, na recuperação nutricional. Então, de início, eu queria te dar umas boas-vindas, te agradecer também pela presença e também para você se apresentar, também para apresentar o CREM aqui para quem está nos assistindo. Muito obrigada, Amanda, pelo convite, um prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo, imagino que vai ser um bate-papo bem gostoso. Bom, eu como formação, eu sou médica, eu sou pediatra, nutróloga, eu trabalho no CREM há 21 anos. O CREM é uma organização sem fins lucrativos, né, uma ONG, com 30 anos, tá trintando, né, tem 30 anos de vida. Nasceu de uma história muito bonita, de um projeto de extensão universitária da então Escola Paulista de Medicina. E esse projeto de extensão universitária, ele tinha como objetivo principal mapear a situação de saúde das famílias que residiam em favelas. Você imagina isso no final da década de 1980. Então, um projeto bastante inovador, né? A gente estava com o SUS nascendo, né, junto, então a gente ainda não tinha o conceito de estratégia da família, então a gente trabalhou nesse período com bastante busca ativa, e dessa busca ativa, desse mapeamento, nasceu o desejo de enfrentar a má nutrição infanto-juvenil nesses bolsões de pobreza. E nesses 30 anos é essa a missão do CREM, né? Muito bom. Eu fico pensando assim, que pensar em alimentação parece uma coisa óbvia, né? Assim, que todo mundo precisa comer, que todo mundo precisa se alimentar. Mas, assim, da sua experiência até científica e também acadêmica e até prática, qual o efeito de uma boa alimentação para o desenvolvimento infantil e também o inverso, sabe? Qual o impacto de quando uma criança não se alimenta bem? Quais são os efeitos que isso acontece, assim, em quais áreas da vida dela? Amanda, a alimentação ela tem duas colunas, né, que sustentam e que são igualmente importantes, né? Tem a questão orgânica, né, a questão física, que é o nutriente, né, que é aquela proteína, aquele carboidrato, aquela gordura, as vitaminas, que constituem o nosso corpo e que são fundamentais para a nossa saúde, para a nossa imunidade, para o nosso desenvolvimento do nosso cérebro, né? A gente sabe que, por exemplo, um determinado tipo de gordura, ela é bastante importante para as células nervosas do cérebro da criança, né? Mas tem o lado afetivo, o lado do estímulo, o lado do sensorial, que é e é igualmente importante, que é essa característica afetiva da alimentação, né? Então, são duas colunas que sustentam a alimentação e que tem importante papel no desenvolvimento da criança como um todo. Uma coisa bacana de lembrar é que não existe na vida do ser humano
uma janela de maior oportunidade do que os primeiros anos de vida, que a gente, mais especificamente, o que a gente chama de primeiros 1000 dias, que é do momento da concepção, né, onde o óvulo encontra o espermatozoide e então se forma, né, o embrião, até o final dos seus 24 meses de vida. Mas a primeira infância, de uma forma geral, que vai de 0 a 6 anos, é um momento extremamente importante. Então, tudo que acontece com essa criança, e a alimentação é um aspecto extremamente importante de oportunizar essa janela, né? Tudo que acontece de bom, a gente vai colher frutos na vida inteira, né? Então, a gente diz que a gente programa metabolicamente uma criança para ela ser um adulto saudável. Então, a gente fala muito do aleitamento materno, a gente fala muito da nutrição da gestante, a gente fala muito da alimentação complementar, né, que é aquela comidinha que tem que vir depois dos 6 meses de vida. E isso garante um adulto saudável, né? Ou melhor, oportuniza, né, favorece muito um adulto saudável, um adulto sem doenças crônicas não transmissíveis, como, por exemplo, diabetes, pressão alta, colesterol alto, a obesidade. Mas também, do ponto de vista de desenvolvimento, a gente percebe, né, a gente tem dados na literatura e a gente na nossa clínica percebe, né, crianças aleitadas ao seio, crianças que tiveram uma boa experiência com a introdução da alimentação complementar, uma boa experiência afetiva, relacional, ela se desenvolve também de uma forma muito mais oportuna, muito mais adequada, né? Então, uma alimentação saudável favorece tanto o aspecto de crescimento físico e de prevenção de doenças, como do desenvolvimento neuropsicomotor e afetivo dessa criança, né? Então, é extremamente importante. E quando essa coisa não acontece, a gente vê justamente o contrário. A gente vê um maior risco de que essas crianças, já na adolescência, desenvolvam doenças relacionadas à má nutrição, né? Como obesidade, problemas de açúcar no sangue, ou colesterol, enfim. E assim, dessa segunda parte, que é a parte mais afetiva, né? Achei muito interessante você explicar das duas colunas, né? Então, para quem está chegando agora, ela explicou que tem a coluna física e a coluna afetiva. Como, Maria Paula, você descreveria essa segunda coluna afetiva? E, assim, como que a família impacta? Porque, então, o que você está querendo dizer, que é o que eu estou entendendo, é que não basta dar comida, né? Não basta dar uma comida por si só. Eu acho que tem que dar outras coisas. Então, como que você descreveria essa parte afetiva e qual é o papel da família nessa parte afetiva? Perfeito. Não, o papel da família é fundamental, né? É o primeiro espaço de pertencimento, é o primeiro espaço de acolhida, é o primeiro sujeito educador, né? Então, nesse sentido, esse contorno, que é um contorno de segurança, ele é fundamental, né? E a relação que os pais têm, né, com o alimento, ou com a alimentação, ele é quase que um espelho, né? Quase não, ele é um espelho para essa criança, né? Então, vamos começar logo quando o bebê nasce, né? Por que a gente recomenda tanto o aleitamento materno na primeira hora de vida? Ou seja, o bebê saiu ali do ventre da mãe e já é colocado ali perto do seio materno, aquele contato de pele com pele. A gente não está falando de nutrição ali, né? A gente está falando de sensório, a gente está falando de pele com pele, daquele calor, daquele carinho, daquelas boas-vindas, né? Meu filho chegou. Então, percebe como transcende a questão do aleitamento materno da primeira hora de vida. É verdade que tem toda uma importância para a descida do leite, tem toda uma importância para a questão do colostro, que é rico em anticorpos, mas tem uma excelente boas-vindas para esse bebê, né? Que está chegando, que está saindo de um espaço apertadinho, né? Que é o útero, e vai para esta coisa cheia de luz, cheia de barulho. Então, não tem lugar melhor que o seio da mãe, né?
E essa coisa, ela vai se desenvolvendo ao longo desses primeiros anos de vida de uma forma muito intensa, né? Então, o seio materno, o leite, ele vai representando um aconchego e uma segurança que transcende os nutrientes que estão ali no leite materno. Não estou aqui, mas querendo dizer que o leite materno não é nutricionalmente perfeito, ele é perfeito. Não existe nada comparado com o leite materno para um bebê de até 6 meses, né? É o alimento perfeito para um bebê. Mas a questão do quanto um bebê se desenvolve na expressão do olhar da mãe, na troca de olhares, o quanto ele se alimenta também dessa afeição, também desse estímulo, é algo que é quase intangível, sabe? A gente não consegue medir, mas transcende a questão da nutrição. E quando a gente vai explorar os alimentos a partir do 6º mês, toda a situação na vida de uma criança é uma oportunidade de desenvolvimento, né? Brincadeiras muito simples, muito singelas, né? Criança não precisa de brinquedo caro, precisa de estar com mãe e pai por perto, né? Então, se eu estou oferecendo um alimento novo, uma fruta, que essa fruta seja motivo de brincadeira. Sabe daquela história de não pode brincar com a comida? Isso não é verdade. A gente tem que brincar. Exato, a gente tem que brincar. Sabe, Maria Paula, que o Guilherme Gobo, que foi um dos nossos convidados, ele estava comentando os 5 passos, até para quem está assistindo, os 5 passos para você criar um vínculo afetivo com o seu filho. E um deles era exatamente integrar o filho a uma atividade que já acontece e aproveitar as situações do dia a dia para brincar. Ele deu a dica de escovar o dente, né, fazer uma brincadeira. Mas nesse caso seria com a comida, né? Exato. Mas assim, eu acho que quando o bebê está pequeno, né, quando tem aleitamento, as 2 colunas estão quase como se fossem uma só. E com o tempo, eu acho que a tendência é meio que se afastando, tem que fazer um esforço maior para manter essa parte afetiva, certo? Ou é uma coisa mais natural? Como que você continua com essa parte afetiva quando a criança tem 7 anos, por exemplo? Eu acho que a gente tem que criar essa relação saudável com o alimento no início da vida. Eu acho que, de novo, eu insisto nessa coisa da janela de oportunidades, porque a gente alfabetiza o paladar da criança nos primeiros 2 anos de vida, né? Então, por isso que a gente é frontalmente contra a oferta de alimentos ultraprocessados ou de açúcar, porque a gente está alfabetizando esse paladar e esse hábito, né, alimentar. Mas óbvio que é possível se reverter, é possível se retornar ao rumo adequado de uma alimentação saudável, né? Eu acho que, bacana que o Guilherme falou, que eu acho que a gente tem que encarar toda oportunidade ordinária como extraordinária, né? Arregalar os olhos para esse dia a dia e, por exemplo, né, na hora que você vai lavando uma salada na cozinha, né? Chamar essa criança para ficar com a mãozinha debaixo da água, passar a mão nessa folha, conversar sobre a textura da folha, desse alimento, a cor, o cheiro, né? Lógico, na medida da destreza e da habilidade manual e da coordenação da criança, depende da faixa etária, mas pedir para limpar, cortar, enfim, né? Então, trazer a alimentação para dentro desse contexto que é maior, né? A alimentação, ela é uma coisa, ela faz parte da nossa vida de uma forma tão intensa, né? E que promove, né, momentos de relação, de troca de informação, de passagem de cultura, de história da família, né? Quantas receitas a gente não pode fazer junto com a criança, falando, olha, era minha mãe, era minha avó que me ensinou a fazer isso, eu comia isso na casa de vovó. Enfim, trazer essa questão do pertencimento e das raízes da criança também na alimentação, né? Então é muito amplo. Tem muitas oportunidades de desenvolvimento cognitivo, afetivo, no momento da alimentação, né, Nanda? Muito legal. Eu lembrei, enquanto você estava falando, acho que até minha mãe deve estar assistindo. Ela fazia uma coisa com a gente, que era o jantar de família.
Então, claro que a gente tinha um dia a dia corrido, né? E isso é uma ideia que as pessoas também podem aplicar na própria família, que é de, se não conseguir também fazer isso no dia a dia, de ter um momento que de fato seja um jantar da família simples em casa, em que as pessoas conversem, falem da família, falem de hábitos, falem o que aconteceu na semana, e assim você vai associando, porque é engraçado que qualquer animal se alimenta, mas só o ser humano toma café da manhã, almoça, janta. Então, assim, a gente se alimenta, mas tem uma coisa a mais, né? Que é exatamente a gente ter essa visão humana, que acaba sendo também afetiva, dos nossos momentos de alimentação, que não é só alimentação, nutrição, mas também é afeto, segunda coluna, né? E assim, é muito bonito de ouvir isso. E agora, é uma pergunta um pouco mais ligada ao seu trabalho ao CREM, né? Do CREM. Como que você torna isso uma pauta? Digo, tem a teoria, né? Tem essas ideias maravilhosas, e como você aplica isso na prática? Se você puder contar um pouco também até da missão, do objetivo do CREM, de que forma vocês, então, tornam a alimentação uma pauta importante para a sociedade. Então, Amanda, a gente tem um modelo de atuação que eu acho que ele é bastante propício para a gente atuar e promover políticas públicas no que tange a proteção à criança, nessa parte da alimentação e nutrição, né? Porque o CREM, ele funciona baseado em 3 pilares, né? Que é o nosso modelo de atuação, e eles se retroalimentam, esses pilares. A gente nasce da pesquisa, e, portanto, a gente desenvolve metodologias, a nossa história começa na universidade, e a gente até hoje, em 30 anos, a gente já publicou muita coisa, 9 livros, mais de 100 artigos publicados na área de alimentação e nutrição infantil. A gente aplica isso nos nossos equipamentos por meio de assistência. Então, a gente cuida de crianças de 0 a 19 anos e suas famílias com desvio nutricional, né? E a gente, à medida de que a gente vai afinando e a nossa metodologia chegando no nível de excelência, a gente multiplica e escala isso para outros municípios, como hoje a gente tem um CREM em Maceió, né? Numa forma de multiplicação e de escala de metodologia, enfim, e para outros municípios. Então, nesse modelo virtuoso de atuação, onde que a gente consegue atuar, né? A gente está no grupo de nutrição e pobreza, do Instituto de Estudos Avançados da USP, onde a gente dialoga com gestores, a gente tem frequentemente seminários que a gente traz esses gestores para discutir políticas públicas. Então, desde 2003 que a gente vem fazendo essas agendas para falar de Programa Nacional de Alimentação Escolar, Merenda Escolar, Agricultura Familiar. Então, são muitos... Eu acho que a internet dela tá... Foi. Opa. Maria Paula, acho que cortou um pouco. Pronto. E voltou agora. Opa. Vamos lá, caiu um pouquinho, mas pode continuar, que foi comigo. Então, falava da... Tô com a internet ruim, né? Peraí, deixa eu ver. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo, sim. Eu acho que deve estar um pouco instável, mas eu tô te ouvindo também. Pode continuar. Falava desses espaços de discussão de políticas públicas que a gente pertence, né, que o CREM pertence. Nós somos centro de referência para o município de São Paulo desde 2006 para o tratamento de desvios nutricionais. Então, a gente está dentro das políticas públicas como executores, né? Então, enquanto sociedade civil, Amanda, acho que a gente tem o papel de fiscalizar, de controlar e de propor políticas, que são espaços qualificados como, por exemplo, o IEA, os nossos seminários, né? E a gente executa levando num nível de excelência, que é o que a gente faz desde 2006, por exemplo, para a Prefeitura da cidade de São Paulo, né? E escala para outros municípios, como eu falei, né? Como eu contei para você. Então, nessa perspectiva desse modelo virtuoso, acho que a gente
vai achando pontos de acupuntura para colocar pressão, né? Seja dentro do Conselho, onde o CREM está, seja dentro da comissão de avaliação do Plano Municipal da Primeira Infância, onde o CREM está. Então, ele vai procurando espaços de pertencimento para esta causa da nutrição, que é fundamental, né? A sociedade civil, ela não está aqui para substituir o Estado, mas tem essa complementaridade, né? Que é muito importante de ser reconhecida, né? E você acha que é bem recebido, Maria Paula, quando vocês levam, assim, tanto para municípios quanto até para meios acadêmicos, de que forma que é recebida essa pauta da nutrição? Então, Amanda, para alguns municípios, a gente revelar que há a nutrição infantil, né? Seja na questão da desnutrição, seja na questão da obesidade, é uma agenda que está longe de estar acabada, é um pouco incomoda, né? Vamos dizer assim, não é simples um gestor Sério? olhar. Eu imaginava o contrário. Porque, veja, quando a gente vai para os bolsões, quando a gente vai para os distritos mais vulneráveis, e que a gente vai fazer busca ativa, que é aquela estratégia de ir atrás da família, não ficar esperando passivamente que ela venha até o equipamento, a gente vai em espaços, em associação enfim, a gente pesa e mede as crianças em lugares inusitados, Amanda, como barracão de samba, associações. Quando a gente vai pesar e medir essas crianças, a gente encontra um número muito maior do que os dados oficiais. Né? Então, tem uma criança invisível no território. Essa criança invisível no território, ninguém na verdade, quer isso. Né? Nenhum gestor deseja que escape pelos dedos essas crianças e essas famílias, mas elas escapam. Né? Então, por isso que a gente encontra prevalências maiores do que os dados, muitas vezes, oficiais. Porque, veja, num país tão desigual como o nosso, falar de média não é uma coisa muito adequada, né? Você imagina, eu como 10 frangos, né? Você não come nenhum. Na média, cada uma comeu 5, né? Eu sempre brinco, essa conta ela é meio perversa para quem está em situação de pobreza, né? E como a gente vai diretamente na família em situação de vulnerabilidade, a gente vai atrás desse número e ele se revela muito maior, né? Então, mas quando a gente revela também as estratégias de enfrentamento, aí o gestor abraça, né? Então tem essa ambiguidade de ao mesmo tempo entender que o problema é sério, o problema é grave, muitas vezes, mas depois abraça porque tem uma estratégia bastante razoável, bastante prática, bastante com o pé na realidade para enfrentar isso, né? Isso que eu ia perguntar também, fiquei curiosa, porque você está falando sobre ir atrás da família, de pesar crianças. Você pode descrever um pouco como que é um projeto, não sei, uma forma de atender, investigar primeiro o peso, assim, qual é a metodologia de fato que acontece no dia a dia? Vocês vão para o município? Como que isso acontece na prática? Então, o primeiro passo é fazer um diagnóstico da realidade, né? Entender qual é a realidade daquele território, daquele município, daquele distrito. Então, um ponto que deve se investir muito são as articulações com o território, com todos os equipamentos, os líderes locais, associações, ONGs que já estão lá, equipamento de saúde, de assistência, de educação. Toda a rede de proteção da infância e da família, a gente tem que fazer essa articulação. Esse é um ponto importante, tem que se investir tempo para esse relacionamento, porque é preciso criar um vínculo. A gente não entra num território, né? A gente não entra na casa de ninguém sem pedir licença, sem conhecer a pessoa, né? Então é nessa delicadeza que a gente entra no território, com a permissão, com a parceria dos atores locais, né? À medida que a gente tem essa costura e essa articulação, a gente faz grandes eventos que a gente chama de censos antropométricos. Então, são dias inteiros de pesagem
que a gente com um time do CREM e com voluntários, né? Não posso deixar de agradecer os muitos voluntários. O CREM tem um time muito legal que ajuda nesses censos. Então, um dia inteiro a gente passa no território e faz o diagnóstico e já avisa a família da situação da criança. E aí a gente tem algumas propostas, né? Mediante esse diagnóstico. Quando a gente já está instalado no território, né, que a gente já tem equipamentos que a gente possa atender essa família, existe um fluxo para essas famílias serem atendidas, né? E aí a gente tem algumas possibilidades de atendimento. Ou ela vai ser atendida em semi-internato, que é uma creche, é um modelo de creche, mas que todas as crianças têm algum grau de malnutrição e tem um suporte de saúde, né? Então, diferente de uma creche tradicional, eu tenho um suporte de saúde e nutrição. Ou elas são atendidas em ambulatórios do CREM, hoje a gente em São Paulo, por exemplo, tem 2 equipamentos, prédios próprios do CREM, ou elas são atendidas no próprio território, dentro de equipamentos de saúde, como por exemplo as UBSs dos bairros, né? Então, de alguma forma, à medida de que a gente identifica essas crianças, elas são encaminhadas para um dessas formas de atendimento, né? Mas vocês fazem uma convocação geral ou vocês chegam aí na casa das pessoas? Vocês fazem um chamamento? Como que as pessoas chegam e vão lá e levam os filhos para serem pesados? Então, é esse chamamento que conta com a ajuda de líderes comunitários. A gente cria um evento em acordo com os líderes, né? Por exemplo, vou dar um exemplo do Barracão de Samba. Exato, o Barracão de Samba. Então, no Barracão, a gente criou um evento num sábado, geralmente é final de semana, porque aí os pais e as mães que trabalham podem participar, né? A gente cria esse evento com a parceria de agentes comunitários de saúde, que são a pérola dos equipamentos de saúde no território, né? São fundamentais para as articulações. A gente chama os outros parceiros, faz uma comunicação, né? Faz um grande chamamento mesmo. Acho que esse termo teu é muito feliz. E aí vem. E às vezes, se a gente está sentindo que está caindo a frequência, a gente pega agente comunitário, vai visitar nas casas, ó, ali tem criança. Aí a agente comunitária bate na porta, vamos lá pesar, enfim. Então, é um dia muito intenso, né? Que é fundamental que tenha a participação dos atores do território, né? E aí as agentes comunitárias e os líderes comunitários, é fundamental que eles participem, né? Que eles estejam conosco nessa ação. E aí a gente chega a fazer diagnóstico de 300 até 400 crianças num período de 6 horas. E um dia? Né? Nossa, exato. Em 6 horas. Em 6 horas. Então a gente faz pequenos recortezinhos dentro do território, né? Nossa capacidade gira em torno disso, né? Com uma equipe completa de censo, né? E depois vocês acompanham essas crianças ou é tipo um momento temático por município? Vocês depois coletam esses dados para acompanhar? Sim, essas crianças, à medida de que a gente vai fazendo o diagnóstico em tempo real, a primeira coisa é a família ter clareza do que aquele peso, do que aquela estatura significa para a saúde daquele filho, daquela filha, né? Então esse é o primeiro momento, né? De fazer vínculo com a família. À medida de que a criança tem peso e altura adequados para a idade deles, a gente vai dar os parabéns, vai anotar na caderneta da saúde, porque esse documento é o documento de cidadania, então a gente anota. E essa criança pertence ao território, pertence à unidade básica de saúde, que é a grande ordenadora do SUS, né? A gente sabe o quão importante a atenção primária. À medida de que essa criança tem desvio nutricional, ela é convidada, à medida da gravidade desse desvio nutricional, ela é convidada, né? Ela é chamada a fazer parte do tratamento dentro do CREM em uma dessas modalidades. E aí a gente amarra agendamento de consulta, a depender de qual das 3 modalidades, ou direto na comunidade, ou no ambulatório, ou no semi-internato, né? Mas a mãe e o pai já saem do dia do censo sabendo
se precisa fazer um acompanhamento mais de perto com o CREM, né? Ou se só faz o monitoramento e a vigilância dentro das unidades básicas de saúde. Muito legal. Na sua experiência, Maria Paula, quando você tem contato com essas famílias, você acha que o obstáculo para aquela criança, assim, o que fez com que aquela criança ficasse desnutrida foi, em primeiro lugar, falta de conhecimento, ou também tem a ver com algum tipo de, assim, dificuldade da própria relação familiar? A pergunta geral que eu quero fazer é o seguinte: qual a incidência de um bom relacionamento familiar no sucesso de uma nutrição de uma criança? É só desconhecimento que impede? Ou a própria relação familiar é um fator que vai favorecer ou impedir a nutrição da criança? Olha, Amanda, a gente diz que a desnutrição, a má nutrição, né, tanto a obesidade como a subnutrição, né, tanto a escassez como o excesso, elas são doenças multifatoriais. O que quer dizer isso? Não tem um único vilão aí nessa história, não tem um único fator de risco. O que a gente encontra, né, depois de todos esses anos publicando muito, estudando muito esse tema, é que tem alguns pontos que são muito importantes, né? A falta de informação da família é um ponto importante. A questão da pobreza é um ponto importante, ou seja, a grande desigualdade que a gente vive no nosso país, ela está fortemente atrelada à desnutrição e à fome. A questão do externo, né? Então, saneamento básico, as condições de moradia, né? Porque aí essa criança vive doentinha, e aí vira num ciclo vicioso, né? A criança desnutre, não come, desnutre, fica doente, pega a infecção. Então, esse ciclo vicioso, né? Tem a questão da maternagem, né? Esse é um ponto importante. Né? As mamães muitas vezes são mamães, mas não experimentaram na sua infância uma maternagem. Às vezes são mamães muito jovens, né? E que a gente precisa, inclusive, ressignificar o que é a maternagem para elas, né? Então, exato, né? Eu estou falando de mães muitas vezes de 15, 16 anos, às vezes até menos. Que recursos? Sempre tem recursos. Com certeza toda pessoa tem recursos. Mas como a gente aflora, como a gente oportuniza esses recursos dessa mãe tão jovem, né? E tem a qualidade dos equipamentos propriamente mesmo, né? Que acesso à saúde que nós estamos proporcionando para essa família? Que acesso à educação nós estamos proporcionando? Que rede de proteção eu tenho quando, por exemplo, eu tenho uma publicidade infantil que para uma mãe que já tem baixa escolaridade, ali diz que no saquinho de suco de pozinho tem vitamina C. Que mãe que não gostaria de dar vitamina C para o seu filho? Aquilo ali é mentiroso. Nós estamos protegendo essa família? Né? Então é muito complexo. Eu não te digo que tem um único fator, né? Mas a questão do quanto que a sociedade protege essa criança e essa família mais vulnerável, quanto a gente consegue reduzir as desigualdades, isso é um ponto extremamente importante para a gente enfrentar a má nutrição, seja excesso de peso, seja a subnutrição, né? Muito interessante. E assim, eu ia te perguntar uma coisa mais de experiência própria, né? Imagino que você já está há quanto tempo trabalhando no CREM, Maria Paula? Eu estou há 21 anos. 21 anos, é bastante coisa. Eu queria te perguntar uma coisa mais pessoal. Quais foram, assim, as boas descobertas que você teve nesse caminho, coisas que você não esperava encontrar, e alguns outros desafios? O que representa o trabalho do CREM para você? Puxa, eu sou apaixonada por esse trabalho, assim, eu até me emociono. Eu tô ficando apaixonada, você falando sobre CREM, gente, eu quero trabalhar é muito legal. Gratificante você... mesmo, é muito legal mesmo, Amanda. É muito gratificante você perceber que você pode fazer diferença, sabe? E como facilitadora, como alguém que cuida e sustenta aquele espaço. Porque a primeira coisa que uma família em situação de pobreza
precisa reconhecer é que elas têm recurso. Elas são cheias de possibilidades e recursos. E sabe, não é óbvio a gente reconhecer esses recursos em meio a tantas adversidades. Então, você chegar numa casa de madeira, muitas vezes com poucos recursos financeiros, você apostar que ali tem muito recurso, apesar de todas essas adversidades. Então, eu acho que esse é meu grande aprendizado no CREM, apostar nessa potência e nessa centralidade mesmo da pessoa e da família, né? Então, isso para mim é uma coisa que me... Quando você diz recurso, você está querendo dizer que, assim, apesar da situação difícil financeira, que há outros recursos? É isso? Muito, exato. São recursos humanos, são recursos relacionais. Recursos humanos. São recursos da pessoa, que são intrínsecos, né? Então, por exemplo, o amor de uma mãe a um filho é um baita recurso. O desejo de bem que essa mulher tem para com seu filho, o desejo de bem que este homem tem para com seu filho, é um recurso intangível. E que, graças a esses recursos, é que a gente consegue, inclusive, vencer essas adversidades, né? Então, apostar nesse ponto de alavancagem é muito bacana, é muito bonito de reconhecer isso no trabalho do CREM, né? E a gente está ali facilitando, a gente está cuidando do espaço e facilitando, porque o recurso está lá, está na pessoa, está naquela família, né? O que a gente faz é favorecer, ajudar essa família a ganhar consciência de todo esse monte de recurso que ela tem, que não é um recurso material, muitas vezes, não está nessa obviedade do recurso material, né? Mas está nas relações, está na cultura, está na tradição dessa família, né? Então, isso é muito, muito querido dentro da metodologia do CREM. Muito legal. E eu acho assim, isso é muito bonito. Não, eu já tenho várias perguntas para fazer. E quando uma pessoa assim não faz parte do CREM, por exemplo, eu vejo que essa causa é importante, essa pauta é importante, eu quero levar para as pessoas que estão próximas a mim, de que forma que eu posso levar esse assunto? Eu, como, digamos, leiga, não sou médica, não posso fazer pesagem para as crianças. Se para uma pessoa que está nos assistindo agora está gostando do trabalho do CREM, inclusive eu ia convidar para acessar, né, que é crem.org.br, também tem um perfil deles para quem quiser conhecer um pouco mais, para quem quiser ser voluntário do CREM, que é um trabalho maravilhoso. Mas assim, se eu não estou junto ao CREM, mas quero realmente tornar isso também uma pauta para mim, de que forma eu levo isso, seja para as minhas, sei lá, para as minhas amigas, quanto para minha família? Eu até tinha combinado, né? Pensei assim, quais seriam os pontos chaves da causa do CREM que eu poderia materializar na minha vida, sabe? Assim, buscar ter refeição em família, assim, quais seriam esses pontos chaves para uma pessoa leiga como eu, que não tem uma ação direta com o CREM, poder contribuir com a causa na minha realidade? Bom, assim, tem muitas formas, né? Isso que é bacana. Como a alimentação ela é muito transversal na vida da gente, e a gente aposta que a alimentação é um pretexto para encontrar a pessoa e é também uma forma de reduzir desigualdades. Uma coisa que a gente vem apostando muito, principalmente nessa pandemia, Amanda, é fortalecer as cadeias curtas de alimentos, né? Então, o pequeno agricultor familiar, como a gente pode, no nosso dia a dia, comprar mais desse produtor e menos das prateleiras e de alimentos ultraprocessados. Como na rotina eu posso apostar nesse ator social tão importante para a segurança alimentar e nutricional e melhorar a saúde da minha família, melhorar a minha saúde. Comendo menos alimento ultraprocessado, perguntando, isso é comida de verdade? Né? Leia o rótulo, né? Apesar dessa nossa lei de rotulagem ser muito ainda deficitária, né? Mas procurar muito deficitária, a gente ainda não tem uma política clara de rotulagem, né? E veja, uma mãe com baixa escolaridade, aqueles rótulos são impossíveis, são até para uma pessoa que é da área, imagina para uma, né? Então,
não é acessibilidade. A gente fala tanto de acesso, né? E a gente não sabe o que está comendo, né? Então, isso é um ponto importante. Outras formas é de se engajar nos seus conselhos de saúde municipal que tem no seu bairro, né? Tá vigilante enquanto sociedade civil, onde que esse orçamento está sendo gasto. A gente teria que ter essa pegada de controle social, né? O que está acontecendo que o nosso país voltou para o mapa da fome, né? Como eu, como cidadão, como eleitor, como alguém que está no seu bairro, como você participa desses espaços de construção e de diálogo, né? Uma das coisas que o CREM vem enfrentando, né, até porque a gente está no CR-SAM aqui da capital também, é um pouco esse esvaziamento dos espaços de diálogo e de construção coletiva que a sociedade civil tem que participar. Né? Então, a gente, enquanto segurança alimentar e nutricional, a gente viu, infelizmente, algumas desmanches de políticas, e o Conceia, né, é um deles, né? Então, como eu, como eleitor e como cidadão, posso participar, né? E, obviamente, que tem a nossa causa, que é a nutrição infantil e da gestante infantil, né? Então, como é que eu posso ajudar, por exemplo, esse aleitamento materno do Brasil aumentar, né? Se eu tenho uma pessoa gestante, se eu tenho uma prima que está aleitando, enfim, alguém da sua rede, apoiar. Aleitamento materno não é feito por uma, não é praticado pela mamãe. Nós amamentamos, né? Teve uma campanha muito bonita que dizia nós amamentamos. Então é o chefe do escritório, a amiga, a família, todo mundo tem que suportar no sentido de dar suporte, né? De dar apoio para essa mamãe. Rede de apoio, né? Perfeito, rede de apoio, né? E divulgar informações corretas. E aí o CREM tem um monte de coisa boa para vocês disseminarem, porque infelizmente a internet também tem muita informação meio atrapalhada, meio enviesada, né? Então, divulgar informações do CREM ou de outros sites que sejam também ali, que abraçam a causa, para estar disseminando informação de boa qualidade. Eu acho que essas são algumas coisas... E apoiar o CREM, né? Coisa de hábito, claro. Não, apoiar o CREM, claro. Inclusive, eu vou convidar todo mundo que está assistindo para depois seguir a página do CREM para ter as informações, para poder difundir, né? Mas tem alguma coisa relacionada a hábito? Por exemplo, hábito que eu, Amanda, posso começar a ter na minha casa, na minha família? Sim, Amanda, claro. A primeira coisa, né, e eu acho que o CREM já fazia isso há muito tempo, antes mesmo da publicação do Guia Alimentar Brasileiro, mas comer em família, né? Essa é uma prática, evitar de comer sozinho, né, ou na frente da televisão, se distraindo, né? Ter aquele momento de presença, né? Ou seja, tá ali inteira numa relação com a comida. Sem celular. Sem celular, sem celular. Também, né? Exato, sem celular por perto, na mesa distraindo, ambiente calmo, mastigar bem, sentir aí o aroma, a textura, a cor, a experiência do se alimentar, né? A gente se nutre de muitas coisas naquele momento, né? A gente se nutre de memórias, o que aquele cheirinho está te lembrando, o que aquela consistência, o que aquela comida conversa com a tua tradição, com a tua história de vida, com a história de vida da tua família, né? Então, é um baita de um resgate, né? Então, digo isso, coma com presença e principalmente com as pessoas que você ama, que você gosta, né? Porque aí a comida fica 1000 vezes mais gostosa. Nossa, eu tô começando a ficar... Tá com fome. Tá dando vontade. Já quero começar a preparar o alimento para pensar na minha história. Isso é bacana. Legal. A outra coisa
que eu acho que vale como dica é resgate das habilidades culinárias, né? Eu acho que as nossas mães, as nossas avós, elas tinham um papel de nutrir a família, né? Que estava muito claro, estava muito posto, né? A mulher, o homem também, né? Mas eu acho que a gente acabou largando um pouco essa coisa do cozinhar, né? E como é que a gente faz isso na correria da vida, né? Então, encontrar espaços de retomar essa, mesmo que seja momentos pontuais, tudo bem que não dê para fazer todo dia, mas escolha, né, um momento para você cozinhar junto com alguém que você gosta, com alguém da família, marido, filho, enfim. Essa questão do resgate das habilidades culinárias é muito importante, é uma dica bem bacana, né? Bem legal. Fugir dos ultraprocessados. Isso essa, eu acho que é uma regra que vale ouro, sabe? E também não só para criança, mas para adulto, né, Maria Paula? Porque também, assim, subnutrição e obesidade não é só de criança que está acontecendo, não, né? Principalmente em adulto também. Perfeito. Eu acho que provavelmente o número de obesidade é bem maior, né, do que a subnutrição em adultos, mas esse resgate nutricional eu acho que tem que ser para a família toda. Não é nem só de criança, mas às vezes até mesmo os adultos, que a gente se acostuma a comer coisa ruim, e aí os nossos hábitos a gente passa para os nossos filhos, depois a gente não entende por que eles não estão comendo bem. Olha, eu mesma como coisa ruim, como que meu filho vai comer uma coisa boa? Então também pensar que esse resgate deve ser muito focado nos pais, né? Não só do momento, mas também do valor nutricional, né? Com certeza. A gente diz que criança não aprende com discurso, aprende com exemplo. Então, essa é a primeira... Quando a gente trabalha com as famílias, tem até uma oficina bem bacana no CREM que se chama Arte na Cozinha, que é justamente uma oficina para as mães e para os pais, né? E assim, com o pretexto de fazer uma receita de baixo custo, alto valor nutricional e fácil de executar, a gente vai trazendo toda essa questão das habilidades culinárias, a gente vai discutindo o papel da alimentação e da nutrição, trocando experiências, né, que é um espaço de muita troca. Então, com certeza a gente precisa resgatar as habilidades culinárias dessas famílias, né, das nossas famílias, e também ir provocando, né, convidando os adultos a reverem os seus hábitos, né? Porque criança é isso, ela te vê fazendo uma coisa e você é o herói, né? O papai e mamãe são o herói e a heroína, então isso tem um peso muito grande, né, para a criança. Muito legal. Eu realmente, assim, tô até impressionada porque eu nem imaginava que a alimentação era tanta coisa. Eu achava que a gente ia falar de informação nutricional, mas no fundo foi o que você falou, né? A gente se nutre de muitas coisas, e não só de alimento, mas também dessas outras circunstâncias em que a gente se aproxima das pessoas que estão morando junto com a gente. Eu acho que a pandemia também foi uma circunstância. Eu mesma já voltei a cozinhar, coisa que eu não fazia antes, porque a gente está em casa e vê que tem que diversificar também as oportunidades dentro de casa para estar com as pessoas com quem a gente mora, né? Eu até ativei os comentários aqui para se alguém tiver alguma pergunta, né? Mas eu já vou adiantar dizendo que realmente assim, o trabalho do CREM é muito legal. Quem quiser conhecer, entre lá no perfil, vê lá no site crem.org.br. Maria Paula, tem como assim entrar em contato pela mensagem, por mensagem do perfil? Se alguém quiser, por exemplo, se tornar voluntário, claro. Entra lá pelo perfil do Instagram mesmo? Sim, sim. Esse é o Instagram do CREM, né? A gente tem a equipe de comunicação que cuida aí de responder as perguntas, os contatos, enfim, com certeza. A gente também tem o nosso site, a gente tem outras redes, né? O Facebook, o nosso site, enfim. A gente, o CREM, ele tem muitas formas de você ajudar o CREM, seja divulgando o nosso trabalho, seja doando recursos para a gente, nesse momento da pandemia, a gente está, além da assistência, a gente está entregando cesta de alimentos que contam com a produção da agricultura familiar urbana, então não é uma cesta comum, é uma cesta muito especial, que tem bastante proteína de qualidade,
folhas, legumes e verduras que vencem agrotóxicos lá, orgânicos, fresquinhos, dos nossos agricultores familiares, da onde a gente atende as crianças. Então, se quiserem ajudar nessa campanha também das cestas, se quiserem ser voluntários, nesse momento da pandemia, é óbvio, a gente está com outro esquema de voluntariado, né, mais à distância, enfim, tem muitas formas de fazer parte dessa história, que é muito linda e, enfim, que vale muito a pena conhecer. Muito legal, Maria Paula. Queria também falar que a gente já está no finalzinho da live, mas também relembrando que eu acho que a pauta do Family Talks tem tudo a ver com o CREM, né? A gente foca muito nessa parte do vínculo, das relações familiares e como que isso é também um fator de proteção social. Quando você tem famílias mais fortes que se relacionam melhor, você inclusive tem outras áreas, como a parte da saúde, a parte econômica, tudo vem como consequência dessa relação familiar. Então, assim, a gente está em total sintonia, né, da importância dessa nutrição, não só de alimentos, mas principalmente de afeto e de vínculo, seja materno, paterno, familiar, com vizinho, rede de apoio, realmente, assim, reunir pessoas para que a gente consiga ter relações humanas melhores, né? Então, eu queria já te agradecer pela sua presença, pelas suas falas maravilhosas. Queria até recapitular no final para quem entrou agora, né? Então, a Maria Paula deu algumas dicas de como a gente começa a aplicar os princípios, as ideias, para melhorar mesmo a nutrição da nossa família. Então, vou até repassar. Tentar se engajar nos movimentos mais comunitários sobre nutrição, buscar comida de verdade, ver no rótulo, se engajar no Conselho de Saúde Municipal, fazer uma vigilância no orçamento, então realmente acompanhar e na hora de eleger as pessoas também pensar naqueles deputados, prefeitos que têm essa pauta muito como primeiro lugar ou como um dos principais, ajudar muito no aleitamento materno. Você falou bastante, né, Maria Paula, da importância de uma maternagem aprendida, mas também do aleitamento que é feito por mais de uma pessoa, né, que é esse apoio. E, por fim, também a questão dos hábitos, né, dentro da nossa casa, então comer em família, mastigar bem, resgatar as tradições culinárias, essas habilidades culinárias, para a gente tornar, então, a nutrição em família uma grande oportunidade de afeto e de vínculo, não é mesmo? Então é isso, eu queria agradecer, não sei se você quer falar mais alguma coisa, mas eu estou super, assim, feliz de você estar aqui com a gente, você está sempre, assim, convidadíssima para participar. O Family Talks gosta muito do trabalho do CREM, eu acho que já está nítido, né? E é isso, muito obrigada, Maria Paula. Obrigada a você, Amanda, muito obrigada ao time, à família Family Talks. A gente, enfim, é isso mesmo, a gente tem muitos e muitos pontos de sinergia, a gente aposta na família, não tem lugar mais especial para a criança crescer e se desenvolver do que numa família que é cuidada por toda a sociedade. Então, eu acho que é fundamental o trabalho de vocês também, queria aqui parabenizá-los por esse... Obrigada. E promover esse espaço de diálogo que é fundamental, viu? Muito obrigada mesmo pelo convite. Nós é que agradecemos. Quem aqui está assistindo, então visite lá o perfil do CREM. Se quiser também curtir o nosso perfil do Family Talks, a gente sempre tem conteúdo sobre diversas áreas da família, como é o da nutrição. Então, boa noite a todos. Tchau, tchau, Maria Paula. Muito obrigada de novo. Tchau, Beijo tchau. grande, tchau.